Boa noite a todos, sejam bem-vindos para mais um Pod Café com Fá. E aí, nesse mês de dezembro, né, estamos nessa vibe de final de ano, de planejamento, né, no próximo ano. E estamos aqui com a Life Coach, mentora de mulheres, Jéssica Carvalho. Seja bem-vinda, Jéssica. Obrigada. Conte um pouquinho para quem está nos assistindo, quem é a Jéssica Carvalho? Jéssica Carvalho é uma mulher que hoje tem plena consciência de quem ela é. Então, sou filha de Deus, sou amada, sou comunicativa, sou alegre, sou mãe, sou cristã, sou esposa do Rosálio, sou uma mulher que entende seu chamado e quando vê outras mulheres, se posiciona para ajudar essas mulheres, para que elas consigam compreender quem elas são. Então, eu sou uma mulher que já vivi em um local que era pesado, que era se sentindo perdida, mas que hoje encontrei direção e busco levar essas mulheres que se conectam comigo a esse novo cenário. Então, eu poderia dizer isso. Jéssica Carvalho é uma mulher que não sabia quem era, mas que hoje, de fato, ela é. Ela é tudo isso que o Senhor criou para ela ser. Ela é comunicativa, ela é amada e ela é quem ela é em qualquer lugar que ela estiver. Porque eu já fui uma pessoa que tentava me encaixar, que não vivia a minha essência, mas isso é quem eu fui, não é quem eu sou e quem eu decidi ser. E qual a diferença entre ser Life Coach ou mentora de mulheres? Olha, boa pergunta. A diferença é porque quem é Life Coach, existe um caminho a ser seguido com ferramentas de coach, especificamente. E na formação de coach, a gente acessa muitas ferramentas e alguém que decidir fazer um processo de coach, eu vou direcionar, mas totalmente baseado nessas ferramentas. Eu não vou dar direcionamento. Eu vou ali analisar, a pessoa vai entender o lugar que ela está, o lugar que ela quer chegar e com as ferramentas corretas do coach, eu vou ajudar essa pessoa a chegar nesse resultado que ela deseja. Porém, sem dizer, faça isso, faça aquilo. Eu não dou direcionamento. A consciência ali que vai trazer as decisões. Então, a gente chama de PPS, que são perguntas poderosas de sabedoria. Através das perguntas, eu vou trazendo consciência para o cliente e ele vai tomando decisões. Já, Jéssica, enquanto mentora, eu já trago a minha experiência de vida, as minhas vivências. Eu já fui essa mulher sobrecarregada, que é mãe, que é esposa, que é profissional e queria fazer tudo. Então, a gente entende a dor da mulher e eu direciono com essa experiência, como uma mulher que já viveu isso. Então, eu entendo o que ela está passando e vou ensinar para ela o que foi que me fez ser a mulher que eu sou hoje. Então, Jéssica, você vai usar ferramentas de coach? Eu vou usar ferramentas de coach. Porém, eu vou também te dizer, faz isso daqui que dá certo. Caminha dessa forma, acessa essa ferramenta, que foi assim que eu consegui construir o resultado que eu tenho hoje. Seja profissional, seja no meu relacionamento com meu marido, seja na mãe que eu sou para Maria Luísa. Então, existe um direcionamento, que é diferente do processo de coach. E por que você quis ser mentora nessa área de inteligência emocional? Qual a importância, né, da inteligência emocional hoje em todos os ambientes, né? Trabalho, familiar. Como eu já falei desde o princípio, eu já fui essa mulher super atarefada, que quer dar conta de tudo, que tem uma dificuldade de dizer não, porque acha que tem que agradar todo mundo. Então, a inteligência emocional veio para mim, eu digo que no sentido de para salvar o meu casamento. Eu decidi fazer a formação em analista de perfil comportamental, que eu também sou analista, por conta de um desafio que eu estava passando no casamento de comunicação. Eu falava A, meu marido entendia Z, às vezes eu me sentia assim, meu Deus, eu estou pisando em ovos dentro da minha casa. Como é que eu vou falar? Conversas mínimas que eu fosse falar sempre gerava um conflito. Eu lembro que ele já chegou a dizer assim, meu Deus, aqui tudo é um debate. E conversas mínimas. E aí eu parei, refleti e disse o que é que eu tenho que fazer para conseguir mudar esse cenário. Aí fui buscando autoconhecimento e entrei nesse mundo do desenvolvimento pessoal. Aí fiz analista de perfil comportamental e aí eu entendi o quanto que a comunicação ela ajuda, o quanto que ter as emoções alinhadas ela ajuda, porque eu tinha reações desproporcionais à realidade, por isso que isso gerava muito conflito. E é bem mais profundo essa questão da inteligência emocional do que só você conter emoções, porque quando a gente fala de inteligência emocional, as pessoas entendem que é eu conter as minhas emoções. Se eu sou mais enérgica, eu tenho que diminuir essa energia, eu tenho que conter. E não é sobre conter, é sobre você identificar o que eu estou sentindo e usar aquela emoção da forma correta, na intensidade certa, na hora certa e pelo tempo certo.
Porque entenda, se eu sou enérgica e eu vou fazer uma atividade física, ali, pontualmente, eu tenho que, de fato, viver essa energia. Mas não, talvez numa conversa aqui com você, eu não vou me comportar daquela forma. E eu fui entendendo a questão do perfil, as diferenças de perfil, isso me ajudou muito, porque eu tenho um perfil comportamental, que é o ID, que é influente dominante, e meu marido tem um perfil complementar. Agora eu falo complementar porque eu tenho consciência de perfil, mas antes eu falava o quê? Tem o perfil oposto. Então, palavras têm poder, né? E quando a gente fala oposto, eu entendo que, diferente de mim, se não for igual a mim, tá errado. A gente acaba tendo esse entendimento, né? Se alguém é igual a mim, eu conecto. Se alguém é diferente, aquele jeito de pensar tá errado. E quando eu fui desenvolvendo isso, eu fui entendendo que, na verdade, meu esposo, ele tem o que eu não tenho. Eu sou mais falante, eu sou mais focada em resultado, ele é mais planejador, ele é mais, não lento, mas precavido para tomar uma decisão, ele analisa o cenário. Então, na verdade, ele me complementa para que eu possa, fluir. E vice-versa. Essa questão de ser mais precavido, de planejar, e eu já venho para tornar ele mais decidido na hora de tomar uma decisão, para impulsionar. E com inteligência emocional, todo relacionamento, seja ele conjugal, ou com filhos, ou no ambiente de trabalho, ele vai fluir melhor, porque eu vou me conhecer. Quando eu me conheço, eu acesso o melhor de mim para dar para o outro. E quando eu conheço o outro, eu acesso o melhor dele para poder extrair o melhor ali naquela relação. E eu compreendi isso, que eu não precisava mudar quem eu sou, mudar o meu perfil, para que a relação viesse fluir. Eu só precisava entender quem é Jéssica, quem é ele, o que é que eu estou sentindo, que sentimento aqui, que emoção é certa eu usar nesse momento. Para mim me posicionar, eu não preciso, meu Deus, me alterar. Não, eu falo muito isso com minha filha. Filha, para você convencer a mamãe, você tem que ter argumentos. Quando a gente começa a falar mais alto, a se exaltar, a gente já está ali faltando argumento. Então eu estou aumentando o nível da voz para convencer. E não é bem por aí, mas é uma jornada. Que eu digo que é a pontinha do iceberg, a inteligência emocional. Eu tenho que entender quais são minhas dores, o que é que está causando eu me posicionar dessa forma, eu reagir tão, talvez agressiva na fala, relacionada a alguma coisa, que eu vivia isso no meu relacionamento. E eu, na minha realidade, entendi que tinha a ver com o meu relacionamento com meu pai. Eu sou filha de pais separados, então eu ficava ali naquela de abraçar tudo, fazer tudo, desde a época do nosso namoro. E quando eu comecei a desconstruir isso, meu marido foi entendendo de uma forma equivocada. Meu Deus, antes ela me amava, agora não mais. Porque antes ela fazia isso, agora ela tá dando limites, ela tá me dizendo que não. E, na verdade, eu estava me conhecendo, me entendendo, né, vivendo a questão do amar primeiro a mim, depois o próximo, e com sabedoria, de ter ali as emoções alinhadas, de entender que o meu marido ele não é o meu pai, que se eu disser não, ele não vai me abandonar. Porque como eu sou filha de pais separados, a criança entende que houve um abandono. Hoje a Jéssica adulta não, mas a criança enxergou daquela forma. E quando eu via meu marido, às vezes, não poder comparecer no compromisso, até por uma questão de realmente ter um motivo, eu não entendia. Você quebrou ali, você disse que ia, sabe? Então ali eu estava me comportando como se fosse a minha relação com o meu pai, sabe? Trazendo aquilo. Então, inteligência emocional é bem mais do que você só reter emoções, só controlar. Eu tô com raiva, eu vou controlar a minha raiva. Não é sobre isso. É sobre você identificar e entender que é mais profundo. É você se perceber. Por que o que é que me faz sentir assim? Por que eu tô reagindo dessa forma? Refletir antes de agir, Isso. né? O que é que eu tô pensando agora que ativou esse gatilho, sabe? É muito uma questão da reflexão, de você se perguntar, ao invés de só reagir. A gente vive numa sociedade muito reativa. Aconteceu, né? Você já vai ali, tem uma reação automática. E assim, Jéssica, sem citar nomes, né? Diga um caso que foi mais difícil para você atender, a situação, né? E como você ajudou essa pessoa a solucionar o problema. Olha, de modo geral, o maior desafio é fazer com que a mulher ela se enxergue como sendo a responsável por todos os resultados que ela tem na vida, independente de qual área seja. Que isso é uma verdade, que é o conceito que a gente fala de autorresponsabilidade. Quando eu entendo que eu sou responsável por todos os resultados que tenho, eu vou fazer o quê? Eu vou fazer o que é preciso para chegar no resultado que eu quero. Então, eu tive um caso em que a mulher ela não entendia isso de forma alguma. Ela acreditava que o resultado que ela tinha no casamento, a culpa é do marido. Porque ele não faz isso, porque ele faz aquilo. Então, ela era refém, digamos assim, das circunstâncias. E não é por aí. Porque se eu vivo num caminho onde eu sou refém de tudo que me acontece, seja na vida profissional ou em qualquer área, então minha vida, eu só estou ali
Igual, como é que se fala, deixando a vida me levar, a vida levar eu não tomo decisão. Eu só tô sendo levada pelo vento. Então, é um desafio. Esse caso específico foi muito desafiador, de trazer essa consciência. Na mentoria, a gente direciona com livros. Então, eu falei, indiquei um livro para ela, mas ela tinha essa dificuldade de entender. Não, mas ele, sempre trazendo para o marido essa questão do resultado que ela tinha no relacionamento. Mas isso eu compreendo que não é uma dificuldade específica só desse caso. Geralmente, todas as mentoradas, logo de início, ela tem esse questionamento. Assim, é como se ela achasse que se ela se posicionar e começar a mudar, não sei não se vai rolar não, sabe? Mas é aí onde é que entra a questão da diferença de ser mentora, porque se aconteceu comigo, vai acontecer com qualquer mulher, que se posicionar dessa mesma maneira, que decidir viver isso, porque de verdade é um desafio, você caminhar numa direção onde você vê seu companheiro ali, talvez ele não esteja caminhando, você está buscando uma mentoria, um desenvolvimento, você tem uma busca e você olha para o lado e você, poxa, essa pessoa não está vindo comigo. E eu falo isso porque comigo aconteceu assim, eu comecei essa busca e meu marido não vinha comigo e ele criticava e ele achava que não fazia sentido. E é uma busca que também envolve investimento, falando de finanças, então ele não via valor no que eu estava fazendo, mas é aquela situação. Jéssica, o que é que eu tenho que fazer então para eu continuar? Você tem que ter clareza de para onde você está indo. Porque talvez você vai ser criticada, seu marido não vai te apoiar, mas se você tem clareza de para onde você está caminhando e que aquilo ali vai fazer você chegar onde você quer, você não vai desistir. E de fato acontece o resultado, mas tem que continuar. Verdade. Jéssica, final de ano chegando, né? As pessoas estão refletindo aí se realizaram suas metas, né? Ou não, né? Se alcançaram seus objetivos. Como você ajudaria uma pessoa aí que está assistindo agora nesse momento a criar metas reais, né? De serem alcançadas assim no ano que vem? Olha, esse final de ano é aquele momento que as pessoas refletem com uma certa culpa, porque no início é a lista gigante e no final, e cheia de expectativas. E no final é a lista gigante com talvez quase nada alcançado e aquele sentimento de culpa, que acontece muito. Jéssica, o que é que eu tenho que fazer para conseguir fazer o que eu não fiz ainda? Há tempo, eu sempre falo assim, ó, sempre há tempo para você fazer diferente. Porque você não alcançar um resultado está muito relacionado a você continuar fazendo a mesma coisa e desejar ter um resultado diferente. Se eu quero ganhar massa muscular, e eu não vou para academia com constância, eu não me exercito, eu não vou ganhar essa massa muscular. Então, como é que eu quero ganhar massa muscular sem fazer atividade física? Não vai rolar. Como é que eu quero ter um controle financeiro sem mudar meu comportamento financeiro? Não vai acontecer. Como é que eu quero ter um melhor relacionamento com meu marido se eu não mudar minhas reações, meus comportamentos na nossa relação? Que foi o que aconteceu comigo. Será que se eu continuasse sendo a mesma Jéssica, eu ia ter os resultados que eu tenho hoje na vida? Obviamente que não. Então, a dica é, tenha primeiro clareza de para onde você está caminhando, independente da área. Se é no teu pilar saúde, se é na comunicação, se é profissional, se é criação de filhos, é como esposa, com teu marido. Onde é que você está? Os teus comportamentos te trouxeram aí onde é que você está, a esse lugar. E onde é que você quer chegar? Porque quem não sabe onde quer chegar, qualquer caminho serve. Então, eu não vou decidir de forma assertiva, eu não vou me posicionar de forma assertiva, porque eu não sei nem para onde é que eu estou indo. Eu preciso ter essa clareza. E entender que as coisas não acontecem assim, ó. A gente vive um momento imediatista, né? Eu chego ali, eu peço um lanche, uau, rapidinho tá pronto. E tem a questão da mídia, de trazer aquela questão muito do palco. E às vezes a gente se coloca no lugar de comparação. Aí isso impede a gente de avançar. Mas para que a meta ela seja alcançada, existem pequenos objetivos que precisam ser cumpridos ali, coisas mínimas. Às vezes a gente quer um resultado extraordinário, mas a gente tem que fazer o pequeno, o mínimo, até chegar naquele resultado. Eu quero, um exemplo, daqui um ano, vamos supor que eu coloque essa meta final de ano. Eu quero ter um corpo mais musculoso, mais definido. Eu entendo que eu tenho que ir para a academia. Mas fora isso especificamente, o que é que eu tenho que fazer também? Mudar a alimentação. Isso vai começar com coisas pequenas. Vai ser ali um alimento que eu sei que eu estou exagerando, que não é legal. E eu tenho que tirar esse alimento ou ir começando a comer menos. Porque às vezes o radicalismo te impede de avançar. Ah, eu quero ganhar músculo. Então eu vou dormir e acordar achando que agora eu sou atleta.
Aí eu já quero correr 5 quilômetros, eu já quero fazer aquela dieta super desafiadora. Então você vai começar, mas você não vai conseguir continuar. Eu sempre falo para as mulheres, pequenas decisões são pequenas. Você acorda 10 horas, esse horário não está sendo legal para fluir o dia, começa a acordar 9, não é 5 da manhã. Para quem não tem esse hábito, 5 vai chocar muito, você não vai conseguir ter aquela constância. Então é isso, ó. Clareza de onde eu estou, ter clareza para onde estou caminhando. E o que é que eu preciso fazer de diferente para chegar nesse lugar? E seguir, principalmente com aquela consciência de que cada ganho é importante. Cada ganho tem que ser comemorado. Eu tive uma decisão, Jéssica, que eu vou tirar o fast food. Se uma semana eu conseguir não fazer aquele fast food, que era uma rotina de toda semana, eu tenho que celebrar aquilo ali, ó. Talvez para alguém vai ser algo, que bobagem. Mas para você é uma conquista. Porque quando a gente celebra, quando a gente tem aquele sentimento, isso faz com que faça sentido eu continuar. E se chegou no final do ano e não conseguiu cumprir suas metas, não tem problema. Não precisa se sentir culpada. Só precisa se colocar no lugar da decisão. Esse ano eu não consegui, mas eu vou fazer diferente. E o ano tá acabando, Jéssica, e agora? Você começa agora a fazer algo diferente. Todo dia uma coisa, todo dia uma coisa. Por que é tão difícil, Jéssica, ser inteligente emocional, né? Não se abater. Algumas pessoas, né, elas têm uma maneira mais fria de lidar e aparentam estar mais tranquilas, e outras mais acaloradas. Como você, na sua mentoria, identifica esses perfis e como uma pessoa, cada uma pode ser inteligente emocional à sua maneira? É sobre você se perceber. Lembra que eu falei antes? Quando eu entendo o meu perfil comportamental, eu vou ter essa consciência. É por isso que dentro da mentoria a gente já tem a análise de perfil comportamental, que é para a cliente ela entender o seu perfil e ela poder desenvolver ali o que ela precisa desenvolver e potencializar aquilo que ela já tem. Então, eu sou ID, como eu falei, ID é influente e dominante. Eu sei que são pessoas comunicativas, mais incisivas na fala, mais voltadas para resultados. Então, eu não quero saber muito como é que faz para esse cenário dar certo. Eu quero chegar aqui e fazer acontecer. Tem a ver com o meu perfil. Mas quando eu tenho essa consciência de que é preciso planejar, existe toda uma estrutura aqui por trás, e eu tenho clareza de para onde eu estou caminhando, eu vou fazer mesmo aquilo que não é inerente ao meu perfil, para que isso venha a acontecer. Então, Jéssica, como é que faz isso na mentoria? Trazendo o entendimento à mulher de qual é o perfil dela e o que é que ela precisa desenvolver para chegar onde ela quer, que é o equilíbrio emocional. Eu sei que eu sou mais eufórica, eu sei que eu falo, aquela sinceridade, né? Tem mulheres que falam, eu sou sincera, eu falo na cara. Mas, ok, a tua sinceridade e o teu falar, quais os resultados que está te gerando? Tá me gerando conflito, Jéssica, enfim. Então, você vai ter que ir lá, naquele outro perfil, no estável, no conforme, catar um pouquinho dos comportamentos dele para que você venha ter o resultado que você quer. É por isso que é primordial eu saber onde eu quero chegar. Porque quando eu sei o resultado que eu quero, eu faço isso. Sim. Eu desenvolvo outras características de outro perfil. Não é eu mudar quem eu sou, mas é eu entender que é importante eu ter esse padrão de comportamento também para chegar no resultado que eu quero. Lembrando aquilo que eu te falei, você tem que entender que é a pontinha do iceberg ali. Então, você vai lá, vai acessar suas memórias, suas vivências, experiências para entender e conseguir alinhar. Porque não é só reprimir emoções, não é só eu tô com raiva, eu tenho que demonstrar que eu não tô com raiva. Não, eu tenho que entender aquele sentimento para que eu venha ter uma reação assertiva. Sim. E atrelado a isso, assim, como desenvolver os 5 pilares da inteligência emocional? Vamos lá, os 5 pilares são esses daqui, ó. Deixa eu te falar. Autoconsciência, autogestão, motivação e habilidades sociais. Autoconsciência é aquilo que eu tô falando o tempo todo. Eu tenho que entender o que é que eu tô sentindo para poder gerenciar. Se eu nem identifico a emoção que eu tô sentindo, eu não vou saber gerenciar. E a autogestão é eu ter a habilidade de gerenciar. Eu entendi que a nossa conversa aqui me gerou um gatilho, me gerou um sentimento ruim. O que é que eu vou fazer com isso? Eu vou explodir? Eu vou ter um resultado bom se eu chegar a explodir? Não. Então, quando a gente tem essa autoconsciência, primeiramente, de entender ali aquela emoção, identificar, eu vou conseguir gerenciar ela com mais facilidade. E a motivação tem a ver com a questão da clareza. Quando eu sei onde eu estou, quando eu sei onde eu quero chegar, eu vou ali pegar essa motivação, esse sentimento positivo para me fazer alcançar
Esse é o objetivo. E a empatia é compreender o outro, que é o que eu estava falando do perfil comportamental. Quando eu compreendo o outro, eu vou entender, falando da minha realidade, que o meu marido, ele não é lerdo, porque ele não funciona na mesma proporção de raciocínio mais rápido, de fazer as coisas mais rápidas do que eu. Não, ele faz no tempo dele. E por que eu falo essa palavra aqui? Porque às vezes a gente fere o outro com a forma de falar. Ah, você é muito devagar, você... E não é bem por aí. Ele é bem organizado, sabe? As roupinhas bem e tal. Então isso faz muito sentido para ele. E se eu não tenho essa empatia, eu vou ter falas do tipo, que bobagem, conforme eu já falei. Filha, você botou aqui minha roupa junto com essa roupa, e aqui é a roupa da academia, aqui é a roupa de usar em casa. Para mim, que não tenho isso inerente no meu perfil, pode ser uma bobagem, mas é para mim. Para ele, aquilo é importante. Então, eu tenho que ter o quê? Empatia na minha fala. Ô, amor, tá bom. E quando a gente não tem esse gerenciamento das emoções, a gente fala, ai, que bobagem. Porque eu acho que é diferente de mim, o que para mim é importante é válido, mas o que é importante para o outro é bobagem, porque ele é diferente. E tem as habilidades sociais, que é construir relacionamentos saudáveis. Quando eu uno isso tudo, a consequência vai ser construir relacionamentos saudáveis. E, Jéssica, como é que eu vou desenvolver tudo isso? O autoconhecimento é a porta, é a chave. Quanto mais eu me conheço, quanto mais eu me entendo, os meus porquês, mais eu vou conseguir desenvolver tudo isso. Interessante. Você relata também seu perfil, né? Que você já foi uma mulher que dizia que não queria casar. Que dicas você daria para as mulheres que já foram frustradas nessa área, né? A gente sabe que existem N motivos, né? Às vezes já foi casada, às vezes viu o relacionamento da mãe, né? Com o pai que não deu certo. Teve situações, às vezes, com padrasto, né? Tem questão também de violência também dentro de casa. Várias situações podem ocorrer, né? Então, que dicas você daria para que ela se desvencilhe, né? Dessas crenças limitantes, né? E que resolva encontrar um novo relacionamento. É verdade. Eu já fui a mulher que não queria casar, que não queria ter filhos, então só buscava uma independência. Eu lembro que nas conversas de amigas, assim, pequenas, todo mundo, eu quero casar de vestido branco. Eu não queria casar, e quando eu dizia, eu era tipo, meu vestido vai ser vermelho, sabe? Era na contramão de tudo, e isso perdurou por muito tempo. Meu marido, quando se tornou meu namorado, eu deixava isso muito claro, que eu não queria ter filhos, e não conversava ali em conversas como um casamento futuro. Não entrava nesse assunto. Mas é como você falou, isso tem a ver com uma ferida. Eu sou filha de pais separados, então minha mãe separou do meu pai, eles se separaram, na verdade. Eu nem lembro, eu acho que eu tinha uns 3 anos, eu não consigo ter muitas referências da convivência deles. O que mais eu tenho referências são dos casamentos da minha família, das minhas tias, um exemplo. Então eu enxergava o casamento como algo negativo. Eram ali muito conflito, era aquela agonia, então eu ia querer viver aquilo. A referência que eu tive na minha infância foi de algo que não era bom. Então, automaticamente, eu não vou querer casar. E filhos, não é que eu não via minha família ali criando bem os seus filhos, mas às vezes era como se fosse um peso. E, na verdade, a Jéssica não queria que a filha dela ou filho passasse pelo que ela passou, né? Aquele afastamento do pai, a mãe tendo que dar conta de tudo, isso de forma inconsciente. Hoje eu falo isso por conta do conhecimento que acessei e o autoconhecimento, mas era tudo de forma inconsciente. Então, não queria casar, não queria ter filhos, não queria nada da realidade que eu vivo hoje. Mas o que é que eu digo para essas mulheres? Compreendam o que foi que te levou a pensar assim. Porque às vezes a gente pensa que está surfando numa onda. Mas todo mundo, a mulher hoje é empoderada, todo mundo é assim. E na verdade não, todo mundo tem uma história que fez a pessoa chegar nesse lugar, assim como eu tenho a minha história. Mas todo mundo também tem a opção de decidir, não viver aquelas dores, que foi o que eu fiz. Eu falei, eu posso fazer diferente. E principalmente confiando no Senhor. Eu sou uma mulher de fé, então eu não queria ser mãe, mas teve momentos da gente já estar ali junto, e eu dizer, Senhor, se for da tua vontade, não é a minha, mas se for da tua vontade, foi daí que surgiu o Malu. Eu tenho uma filhinha de 5 anos. E hoje eu sou mãe. E muito da mulher que eu sou hoje tem a ver com essa maternidade. E é interessante isso, Jéssica, que você falou. Porque, assim, muitas resolvem não procurar, né, essa ajuda e acha que aquela crença ali limitante tem que
perseguir, né, ao longo da vida. Então, a importância de te procurar, puxando isso a outra pergunta, com tantas mentoras que tem por aí, que já tá uma profissão que tá lotada, né? Às vezes a pessoa tem mais de uma profissão e a segunda é mentora ou psicanalista e tal. Qual seria o seu diferencial? Porque as pessoas deveriam te procurar, assim. Olha, Fabiola, eu sempre falo que o meu diferencial ele vai além do método, porque não é só a teoria, é a forma como eu conduzo essas mulheres, como eu caminho junto com elas. Porque sim, eu aplico ferramentas, existe um método, mas também existe uma vivência. Que de fato eu sou mentora de mulheres, mas antes de ser mentora, eu sou mulher. E eu estive nesse lugar que elas estão hoje. Eu já me senti perdida, eu já achei que a realidade que eu vivia era o fim, eu já achei que eu tinha que dar conta de tudo, vivia uma vida super sobrecarregada. Então, quando eu caminho junto com essas mulheres, eu trago ali não só um método, ferramentas, mas eu trago a minha vivência. Eu trago a minha experiência. Eu uso, sim, ferramentas do coaching integral sistêmico. Eu uso o conhecimento de analista de perfil comportamental. E também uso, agregado a isso, princípios cristãos. Porque eu entendo que a mulher ela só consegue, de fato, ser uma nova mulher quando ela compreende, quando ela acessa a essência dela, quando ela entende quem ela é, principalmente em Deus, que é a identidade que eu trabalho bastante. Porque quando eu sei quem eu sou, eu vou fazer o que é preciso para alcançar o resultado que eu quero. E as mulheres acessam isso muito de forma equivocada, que é a pirâmide do indivíduo. Eu quero demonstrar ser algo, aí eu vou ali tendo, mas a base minha aqui não está estruturada, que é o ser. E quando eu sei quem eu sou, eu vou me comportar de forma naturalmente, fazendo ali o que precisa ser feito, porque eu já sei quem eu sou. E o resultado ele vai ser consequência. Então essa pirâmide ela vai fluir. Que é aquilo que eu falei, quem é Jéssica? Jéssica é comunicativa, Jéssica é determinada, Jéssica é segura de si, Jéssica é amada por Deus, é mãe, é mulher. Então, se eu já sei quem eu sou, os meus comportamentos só vão externar isso. Eu vou chegar aqui, eu vou me comunicar com segurança, eu vou criar minha filha com sabedoria, eu vou ter um bom relacionamento com meu marido, porque eu sei quem eu sou. Então, ali, automaticamente, os meus comportamentos vão refletir a minha consciência de saber quem sou. E os resultados, um relacionamento bom, saudável, uma filha que me obedece, que me escuta, um resultado bom profissionalmente vai ser a consequência. Eu não vou precisar, falando de uma forma que as pessoas compreendam, eu não vou precisar ficar usando roupas de marca, um exemplo, com a marca bem estampada, para demonstrar talvez possuir uma prosperidade financeira que talvez eu ainda não possua. Que isso acontece, né? Eu quero demonstrar ser o que eu ainda não sou. E aí, quando a pirâmide desmorona, você olha uma pessoa, mas gente, no Instagram acontece muito isso, mas gente, fulano separou, gente, aquela mulher parecia ser tão poderosa e ela tá passando por esse problema psicológico. Exatamente, porque na verdade ali eu tô querendo mostrar essa ostentação, essa coisa toda da perfeição de uma vida que lá embaixo, na pirâmide, no ser, eu ainda não construí com verdade. Então, o diferencial é esse, é eu já ter passado por esse caminho e caminhar junto com essas mulheres para que elas cheguem também nesse resultado. Não é só método, não é só técnica, é vivência. Obrigada, Jéssica, pela entrevista. Espero que vocês em casa tenham gostado. Estamos nos nossos momentos finais e nesse momento eu te pergunto, testemunho marcante do que Deus já fez na sua vida. Fabiola, tenho vários. Eu consigo enxergar Deus assim em pequenos detalhes, o cuidado do Senhor. Mas eu acredito que o meu maior testemunho é ouvir o Senhor. Quando eu escuto, que é aquilo que eu falei da maternidade, e eu obedeço, por mais que esteja ali na contramão da minha vontade, eu consigo acessar o melhor do Senhor para a minha vida, sabe? Então, pontualmente, isso que eu falei da maternidade, eu estava passando um desafio no meu casamento na época, a ponto de desistir, de fato, do relacionamento, e eu falei, Deus, é tanto que eu digo, eu sei quando foi que minha filha foi feita ali. Eu tive essa oração, se for da tua vontade, a minha vontade é separar. É a minha vontade enquanto humana. Mas se for da tua vontade, o Senhor sabe que eu não quero ter filho, não é um planejamento meu, mas se for, diante de tudo que a médica falou, porque eu tinha feito uma consulta com a ginecologista, ela tinha me questionado se eu queria ter filhos, eu falei, eu não, Deus me livre. Eu falava dessa forma. E ela, porque seu ovário é diminuído, você tomando anticoncepcional há muito tempo, eu falei, toma, eu nunca quis ter filho. Aí o que acontece, Jéssica, você vai ter que fazer tratamento, se você tiver, eu disse, não, sem problemas.
Então, ali tinha um desafio, digamos assim, que para mim não teve um peso porque não fazia parte dos meus planos. Mas diante do cenário, eu resolvi ouvir o Senhor. E eu falei, se for da tua vontade, então que eu engravide, mesmo diante disso tudo que está acontecendo. E aí veio Maria Luísa, né? Então, assim, Malu é uma bênção na minha vida. Ela me ensina muito, muito da mulher que eu sou, da mentora que eu sou. Eu enxergo Deus muito através da vida da minha filha. Então, meu testemunho, assim, que eu enxergo muito o Senhor é na minha maternidade. Porque foi algo que eu não queria, foi algo que não foi uma decisão minha, mas foi algo que eu sou eternamente grata a Deus por ter decidido por mim. Porque talvez se eu não tivesse tido Malu, eu não estaria aqui hoje, conversando, falando de maternidade tão segura. A maternidade me trouxe muito isso, de que eu sou capaz, de que eu consigo, independente da história que eu tive. Porque ó, a minha vida da infância, uma filha de pais separados, uma mulher que não queria casar, uma mulher que não queria ter filho, então várias crenças limitantes. Porque crença é tudo aquilo que eu acredito, com que eu ouvi, com que eu falo e com as experiências que eu vivi, que no meu caso não foram boas nessa área. Mas mesmo assim, ó a vida que eu tenho hoje, uma família estruturada, uma filha maravilhosa. Então, assim, tudo é decisão. E no meu caso, o testemunho é a decisão de ouvir o Senhor e obedecer. Porque eu vejo nos detalhes o Senhor. E isso não é um benefício meu, tá, mulheres? Eu tenho certeza que a consciência, que as mulheres falam na minha consciência, ali é o canal que o Senhor fala com a gente. Quando a gente escuta, os resultados melhoram. Então, na vida, quando a gente escuta, eu poderia ficar aqui, ó, o tempo todo falando vários testemunhos, mas esse é o que eu mais me conecto, porque eu ouvi e hoje eu consigo ter essa consciência de, cara, que bom que eu ouvi. Amém. Obrigada, Nada. Jéssica, pela sua participação. Assim. Espero que vocês em casa tenham gostado. Fiquem todos com Deus e até a próxima.